Olá, eu sou Camilo Nunes e esse é mais um episódio do podcast Papo Trans. Hoje nós vamos falar sobre as siglas LGBT+, a importância de cada uma delas e principalmente desmistificar essa questão de mas já tem tanta letra, vai colocar ainda mais? Então, vem conferir nesse episódio entender um pouco mais sobre essas siglas LGBTQIAPN+. Antes de tudo, a gente precisa entender que falar sobre LGBT+, né, sobre as siglas, que normalmente a gente coloca sempre LGBT+, ou LGBTQI+, ou LGBTQIAPN+, tudo isso significa promover empatia e inclusão, né, entender que todas as siglas representam várias pessoas, às vezes define e representa uma pessoa em 2, 3 siglas. Então o primeiro passo é a gente entender que essas siglas existem para que a gente possa promover essa inclusão e essa empatia com as pessoas que se identificam com cada uma dessas siglas. E esses termos são usados, né, por conta de que muitas vezes não se é criado políticas para esses corpos, por exemplo, né, como a gente vai falar sobre a importância da saúde da mulher lésbica. Já houve muitas situações onde mulheres lésbicas sofreram homofobia em consultórios de ginecologista, por exemplo, porque a médica não soube lidar com o corpo de uma mulher que não tem um ato sexual ali com um homem cis, por exemplo. Então, como isso é abordado dentro de uma clínica ou até mesmo dentro de um consultório médico com uma mulher lésbica. Então, por isso a importância das siglas para a gente poder entender o significado de cada uma delas. Mas a gente não fala só no nosso meio, né, que o nosso meio LGBT, mas passar para as pessoas cis, hétero, por exemplo, a importância de cada sigla em vários ambientes, seja ambientes médicos, seja ambiente educacional, seja um ambiente profissional. Então, entender tudo isso, né, que vocês vão ouvir agora, vai fazer vocês entenderem também o porquê da importância, né, para trazer o conhecimento para as pessoas, esse tipo de conhecimento. Partindo do começo, né, do ponto LGB, que é lésbica e gays e bissexuais. Lésbicas são mulheres que sentem atração por outras mulheres. Essa mulher lésbica pode ser uma mulher trans? Pode, mas aqui está relacionado à sexualidade, não está relacionado a gênero. Então uma mulher trans pode ser uma mulher lésbica também. Então esse é o segmento. Mulheres lésbicas, gente, pode ser, ela se veste de um jeito tão masculino, será que ela não é trans? Não, se falou que é uma mulher lésbica, ela é uma mulher lésbica, e ponto. Mas ela é tão masculina, mas é lésbica, não quer dizer que ela seja um homem trans. Então, L de lésbicas, G de homens gays. Esse homem gay pode ser um homem trans? Pode, porque a gente está falando de sexualidade, não está falando de gênero. Bissexuais, pessoas que sentem atração por mais de um gênero, seja de forma igual ou variada. Então, pessoas, por exemplo, tanto cis quanto trans, que sentem atração tanto por mulheres como por homens. O T, LGBT, de trans, pessoas transexuais, pessoas que se identificam com um gênero diferente do que lhe foi atribuído no nascimento. Então, por exemplo, eu sou um homem trans. Aí, o Q de queer, que é um termo que a gente fala que é tipo um guarda-chuva para as identidades. Ele não se encaixa nas normas tradicionais de gênero e sexualidade. Pode também ser uma forma de se opor, né, essa questão dessa rigidez de identidade, de querer colocar a gente sempre num quadradinho onde todo mundo é igual. Então, o que de queer pode ser esse guarda-chuva para várias identidades, não se encaixam nessa norma tradicional da sexualidade, da forma de se relacionar e da forma de se ver como pessoa. O I de intersexo
são aquelas pessoas que possuem características sexuais que não se enquadram em umas normas é, de padrão, por exemplo, feminino e masculino. Então, às vezes a pessoa nasce com algumas características, por exemplo, genitais que se situam entre o feminino e o masculino, aparência exterior feminina, mas anatomicamente falando, maioritariamente masculina, né, que é definido como aquilo que é masculino. Então, ou seja, é algo mais intersexo, está mais ligado à questão de como essa pessoa nasceu, né? Como essa pessoa cresceu. Existem muitos fatos tristes até de pessoas intersexo que na sua adolescência ou infância foi ali, sofreu algumas questões, alguns procedimentos médicos que quando se viu como uma pessoa adulta, né, teve que aí passar por alguns procedimentos até algumas situações psicológicas para poder reaver essa questão, porque ainda assim, né, o Brasil ele é um país que mais mata pessoas trans. Imagine uma pessoa intersexo, né, onde os pais, pessoas não têm o conhecimento e acabam machucando mesmo o crescimento dessa criança aí nesse processo. O A de assexual, pessoas que têm pouca ou nenhuma atração sexual, embora possam ter relacionamentos de afeto. Então a pessoa pode ter um relacionamento de afeto, mas às vezes não tem essa necessidade de se sentir atraído ou dessa questão sexual. Então, lembrando, né, que a gente sempre que vai conhecer alguém, vai ter contato com alguma pessoa, sempre entender assim o ponto, né? Porque tem pessoas que não têm muita sensibilidade. Ah, como assim você não sente atração sexual? Como você vive? Como você se relaciona? Gente, são pessoas que estão no nosso meio muitas das vezes e que a gente às vezes não percebe e que não sente essa necessidade, né? E aí, porque é pressão da sociedade de ter que ter um relacionamento, de ter que sentir atração, de ter que sentir essa vontade louca de estar com, né, se amassando com alguém por aí. São pessoas que não têm esse tipo de, digamos assim, de sensação, né? Se relacionam de uma forma diferente, mas também se relacionam. Não deixam de se relacionar. Só se relacionam de uma forma diferente do que a gente está acostumado com as nossas próprias vivências, né? Não é nem das pessoas que a gente convive, mas por conta do que a gente sente, a gente acha que todo mundo tem que sentir igual. E não é bem assim, certo? Então, lembrando que eu falei para vocês sobre o LGBT, o Q, que é o queer, intersexo, QI, A, assexual e o mais, ele representa outras identidades e orientações que não estão incluídas diretamente na sigla, mas ele está mostrando, ele mostra a diversidade e a fluidez dessas experiências. Ultimamente, nos últimos, acho que 6 meses, não sei, ou 3 meses, menos, né? Ocorreu aí uma questão aí polêmica em relação ao termo boycita, né? E até alguns homens transmasculinos foram contra esse termo, dizendo que isso acaba com a luta, que isso atrapalha, que isso e aquilo, porque, né? E até pessoas cis que comenta sobre isso, que a cada dia a gente inventa um gênero novo, uma sexualidade nova. Só que na verdade é um termo usado por transmasculinos, né, pessoas não binárias, que é um termo, digamos assim, uma gíria, ou a gente pode exemplificar como um termo, uma gíria, uma questão mais urbana mesmo, né, como algo da própria comunidade, digamos assim, dos transmasculinos, que foi se usando aí com o tempo e isso acabou reverberando, né?
mas muitas pessoas que são homens trans, né, principalmente, são contra esse termo, como se isso fosse vocês estão focados na genitália e não está relacionado a isso. É como eu falei, né? Tá relacionado mais um termo urbano, uma gíria, algo do próprio transmasculinos, dos próprios transmasculinos. Então, como que a gente entende aí a importância do respeito e da inclusão, né? A gente precisa entender que a gente precisa criar, a gente que cria esses ambientes acolhedor e empático. Eu não falo tanto das pessoas cis heteronormativas, porque elas muitas das vezes não vão entender. Mas o ruim é quando a própria comunidade se assola, no sentido de se derruba o outro, para falar assim, ai, pra que tanta sigla? Ai, mas lá vem de novo. Aí faz trend na internet, ai, mas a própria comunidade, eu sou do Vale e não entendo a própria comunidade, mas você não entende porque você tem a cabeça heteronormativa, porque você quer, você não consegue ser você mesmo se você não entender só quem você é. Então, a gente que cria esse ambiente, né? A gente aqui tem que falar sobre a importância de tudo isso, né, do impacto positivo que traz ter conhecimento sobre as identidades, sobre a sexualidade, para que a gente tenha uma saúde mental mais saudável, né, e uma qualidade de vida para nós mesmos, né? Quando a gente se ataca como comunidade, quando a mulher lésbica ataca o homem trans, ela tá se atacando também, porque por quantos crimes de homofobia, por quantas questões de discriminatórias essa mulher lésbica passou. Então, a própria comunidade, quando afunda a própria comunidade, quando tenta derrubar a própria comunidade, ela está se derrubando também. Então, é uma faca de dois gumes, né? Se eu estou machucando o homem trans com as minhas falas e a minha forma de que eu tô certa, né? Digamos assim, a mulher lésbica pensar isso, ela tá lá na frente cavando o próprio buraco para ela cair, porque possa ser que ela sofra algum tipo de discriminação por ser uma mulher lésbica, né? Então a gente tem que criar esse ambiente para nós mesmos. Vamos desmistificar, né, também essa questão das letras. Eu já ouvi muito assim a pergunta, né, até na internet mesmo. Por que existem tantas letras? E por que é importante usar os termos, né, corretos? Então, explicar para vocês que assim, por que é tão importante você perguntar para a pessoa, olá, qual é o seu nome? Como você gostaria de ser chamado? Porque a pessoa se sente tão besta, né? É tão assim, nossa, mas tem que perguntar o óbvio, sim, porque a gente vai muito pelo físico, pela fisionomia da pessoa, mas a gente não sabe como a pessoa gostaria de ser tratada. Então você ouvinte, gostaria de ser tratado de qualquer jeito, utilizando o seu nome de forma errada, ou até mesmo falando, se dirigindo a você de uma forma que você não se identifica ou que você não é? Então, ou seja, para a gente ter uma linguagem mais inclusiva, a gente tem que refletir para ter uma sociedade mais respeitosa, para a gente poder se tornar essa pessoa mais que respeita mais. Então a gente tem que perguntar assim. E tem tantas letras porque a gente é muito diverso. Dentro do segmento dos homens trans masculinos tem os seus outros segmentos que não são menos ou mais, mas existem. Assim como nas mulheres lésbicas, assim como nos homens gays. Ou seja, a gente é diverso, muito diverso, aliás. E para encerrar, né, para a gente poder refletir sobre esse episódio após esse encerramento, entender que o primeiro passo para respeitar, a gente precisa construir uma sociedade mais acolhedora e inclusiva. E quem constrói isso somos nós mesmos. Ah, mas se eu não tenho alcance, você não precisa estar na internet, você não precisa estar nas redes sociais, você não precisa estar com um palco, um milhão de pessoas seguindo você. É só no seu dia a dia, na construção ali no seu trabalho, com a sua família, seus familiares. Eu já vi muito homem gay tratar mal na própria família pessoas do LGBT, por exemplo. E ele é um homem gay.
mas ele trata mal o adolescente ou o outro jovem que tá ali, que também é LGBT. Então, ou seja, é a gente que constrói isso nos lugares onde a gente vai. A gente não vai construir isso se, eu só vou conseguir construir isso se eu for presidente de tal empresa. Não, você vai conseguir construir isso conversando com seu colega de trabalho. Você vai conseguir construir isso conversando com a menina do mercado. Você vai na nossa convivência, na nossa comunicação com as pessoas que a gente vai construir esse ambiente mais respeitoso, mais inclusivo. Então a gente não vai conseguir fazer tudo isso, por exemplo, quando eu conseguir chegar a tal patamar de tantos seguidores, eu vou fazer isso. Se você usa a internet com as pessoas que estão ali, você já vai conseguir fazer essa construção, falando para as pessoas, olha, se respeitem, poxa. Tá vendo? Um exemplo ruim, leva um exemplo ruim e fala, olha, esse aqui a gente não deve seguir dessa forma, né? Mulher lésbica falando mal de homens trans, homem gay falando mal de mulheres trans, pessoas trans falando mal entre si, né? Homens trans achando ruim o termo boiceta. Pô, se a pessoa quer ser chamada de boiceta, chame. Não é você, não é sobre você, não é sobre o que você acha, não é sobre a sua vivência, não é sobre a sua experiência, mas é sobre o outro. E quando é sobre o outro, a gente não tem que interferir porque não é da nossa conta. Entende? Então, não tá acabando, nossa, tá acabando com o segmento, tá acabando com o segmento, tá acabando com o que eu construí. Cara, a gente não construiu nada. A gente ainda tem dificuldade de explicar pro médico que a gente é uma pessoa trans. Então, assim, a gente não construiu nada. A gente tá em construção todos os dias. A gente não conquistou nada ainda. Existem muitos meninos trans ainda querendo tirar a própria vida, porque o ambiente onde ele vive, onde ele mora, as pessoas com que ele convive não aceitam quem ele é. E ele ainda tem essa dificuldade. Então, assim, o que a gente construiu? Nada. Mas a gente tem que estar muito feliz porque a gente tá vivo e porque a gente pode ainda construir coisas no nosso mundinho, tanto pequeno quanto grande. A gente não tem que depender da política, né? Eu entendi nos últimos anos que a gente não depende disso. A gente tem que ter sim uma postura política, principalmente contra os segmentos, né? As pessoas, os partidos que são contra pessoas trans. Assim, a gente tem que lutar contra essas pessoas, sim, mas a gente tem que principalmente construir algo no nosso mundo. O meu mundo hoje é meu trabalho, é o curso onde eu estudo, são as pessoas que eu tenho contato com a música, são os outros caras trans que eu tenho contato, transmasculinos, são a minha família. Então, assim, é a minha família. Então, assim, esse é meu mundo. Então eu vou fazer diferença dentro do meu mundo, dentro das pessoas que eu convivo. Não adianta eu querer mudar a vida do outro ou querer levar algo novo pro outro se dentro da minha roda as pessoas são homofóbicas, transfóbicas, as pessoas não me respeitam, as pessoas não entendem o que é uma pessoa trans. Então, ou seja, antes de eu querer mudar o mundo, eu tenho que mudar o meu mundinho, o meu círculo, para que eu possa fazer com que a sociedade entenda a importância dela ser mais inclusiva. Porque se eu levo isso para uma criança de 7 anos, ela leva isso para a escola. E mais crianças de 7 anos vão entender que pessoas são diferentes. Que ela tem um tio, tem um primo que é trans e que ele é uma gente boa. E que desmistifica essa questão, né, das pessoas trans serem promíscuas ou pessoas, enfim, que a sociedade cis heteronormativa nos define aí. Mas é isso, gente. Vamos conseguir construir isso pouco a pouco dentro do nosso mundinho, da nossa realidade, com o nosso amigo, com o nosso colega de trabalho, com as pessoas que a gente convive. E isso, essa comunicação, essa abertura, esse diálogo abre, né, o leque para a gente poder conversar com mais pessoas e isso chegar a mais pessoas. Mas principalmente falar sobre respeito. Não achar que a vida é rede social. Não achar que a vida é aquilo que se posta. Mas a vida é para ser vivida, é o ônibus que você pega, é o ponto que você bate no seu trabalho, é a cerveja que você toma no final de semana, é o colega que você vê, é o cinema que você assiste. Isso é vida, não o que tá na tela do celular.
Então, a gente levar essa mudança, essa diferença, esse sistema mais acolhedor, mais inclusivo para o nosso mundinho, que isso vai multiplicar para outros lugares, tá certo? Então, muito obrigado por você ter escutado o podcast até aqui, que você possa curtir, compartilhar e principalmente fazer a diferença por onde você passar. Esse foi mais um episódio do podcast Papo Trans. Acompanhe o podcast no Instagram, TikTok e YouTube. Podcast Papo Trans, é só procurar. Compartilhe, comente também como foi esse episódio para você. E se você gostaria de trazer e ouvir algum tema diferente daqueles que já foram abordados aqui, pode deixar nos comentários como a sua contribuição para este episódio. Um grande abraço e até a próxima.